Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos do nosso canal OAB Batendo na Porta. Hoje nós vamos falar aqui do princípio da boa-fé. Não é um princípio propriamente trabalhista, mas é um princípio que evidentemente tem que ser respeitado, inclusive nas relações de trabalho. Muito bem, meus caros, o que é o princípio da boa-fé? Este princípio a gente nem deveria estar aqui falando, porque é algo que tem que prevalecer em qualquer tipo de contrato, em qualquer tipo de relação jurídica, em qualquer tipo de relação social. A boa-fé, que trata aqui da lealdade entre as partes, tem que prevalecer em qualquer esfera da sociedade. Então, por exemplo, lá no direito civil / direito do consumidor, se tu vai comprar um carro de alguém e esse alguém vai te vender o carro que daqui a pouco está todo baleado, mas ele chama um mecânico qualquer lá para mascarar aquilo, faz uma gambiarra brava lá, e aí te engana, tu compra o carro, faz o test drive, tá tudo certo. E aí depois de um mês o motor não liga mais, o motor fundiu, ou seja, o carro não sai do lugar. Senhores, o que aconteceu? Tu tem um vício oculto oriundo de uma má-fé. E evidentemente que o comprador vai poder desfazer o negócio ou pedir indenização, enfim, tem algumas opções para ele desfazer aquele negócio jurídico. Por que isso? Porque uma das partes não respeitou o princípio da boa-fé. Se a gente trouxer isso aqui para o direito do trabalho, nós temos vários e vários casos. E a gente começa aí com um do empregador. Então, daqui a pouco o empregador vai contratar um fulano de tal, vai lá, pergunta para o fulano, qual é a tua pretensão salarial? E o empregado lá diz, sei lá, R$4.000. O empregador diz, ok, eu te pago R$2.000 na carteira de trabalho e R$2.000 por fora. O empregado, sabendo que vai receber os 4.000 no final do mês, aceita, beleza. Só que o problema disso é que só vai gerar impacto no contrato de trabalho o que está na carteira de trabalho, os 2.000. Ou seja, o empregador está agindo de má fé. O empregado nem sabe que está sendo passado para trás, mas infelizmente está. Então, empregados hipossuficientes da relação, que não têm maiores conhecimentos do direito, dos seus direitos trabalhistas, acaba sendo, infelizmente, passado para trás. Então, a gente traz aqui um exemplo claro aí do empregador agindo de má fé e desrespeitando uma base do direito do trabalho, que é o princípio da boa-fé. Mas, senhores, não paramos por aí. Não vamos sempre achar que o empregador é o malvado e que o empregado é o santinho, o coitadinho. Muitas vezes, infelizmente, quem tenta passar a outra parte para trás é justamente o empregado. Então a gente sempre tem que analisar caso a caso, porque tem muitos empregados desonestos, muitos empregados que infelizmente acham que podem tirar vantagem e acabam querendo enganar, acabam desrespeitando o princípio da boa-fé. Então eu já vi casos de empregados pedindo vale transporte para o empregador, sendo que ele morava a três casas, metros, poucos metros dali do empregador, da empresa do empregador. Ele criou o vale transporte simplesmente para vender o vale transporte. Outro empregado, e aí foi um caso que eu peguei recentemente, inclusive, o empregado foi lá, ajuizou uma ação e a reclamada me contratou. Beleza, o reclamado foi lá, me chamou, eu analisei o caso concreto e uma das primeiras coisas que eu pedi foi, eu quero dar uma olhada aí na carteira de trabalho, o que estava anotado na carteira, tem cópia aí da carteira de trabalho e tal. E o empregador me disse, olha, não temos carteira de trabalho, porque a gente ficava insistindo para ele assinar a carteira, para a gente colocar a data da admissão, o salário, a função e tal, ele nunca nos trouxe a carteira de trabalho. E aí a gente vai investigar e descobre que antes de trabalhar naquela empresa que estava sendo reclamado do processo, aquele empregado trabalhava numa outra empresa e havia sido despedido. Sendo despedido, ele ganha o seguro-desemprego. E aí ele, ganhando o valor do seguro-desemprego, no momento que ele assina contrato com outra empresa, ele
para de ganhar. Então ele queria ganhar dos dois lados, queria ganhar o salário do novo empregador e queria ganhar o seguro-desemprego, ou seja, estava agindo totalmente contrário ao princípio da boa-fé. Então, se a gente for analisar a fundo, o princípio da boa-fé sim tem que ser dito nas nossas aulas, porque infelizmente muitas vezes tanto o empregador quanto o empregado acabam esquecendo que existe esse princípio. Ok, meus caros? Se vocês souberem de outros exemplos, quiserem trazer casos que aconteceu com vocês, fiquem bem à vontade nos comentários que o mais breve possível será respondido. Um grande abraço e até a próxima.